Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satisfação mais uma vez estar aqui e poder falar da palavra de Deus mais uma vez para os irmãos, né? E hoje nós temos um assunto muito bom, né? Nós como cristãos que enfrentamos tantas batalhas na mente, eu creio que isso pode ajudar os irmãos aí no seu lar. Gostaria de ler Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, se há algum louvor nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que escritura maravilhosa, né? Se há algum louvor, se há alguma coisa boa, se há alguma virtude, nisso nós temos que pensar. Gostaria de falar aqui com os irmãos sobre o poder que tem no pensamento nosso, né? O poder que tem no nosso pensamento. E a Bíblia diz, se há alguma coisa justo, se há algo puro, se tem alguma coisa pura. Por isso que o meu Bruno diz, se tem alguma coisa ruim do seu irmão, nem pensa nisso. Lembra das coisas boas dele. Pensa apenas no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Né? E aí, a Bíblia diz no verso 3, no verso 6 aqui, né? Filipenses. Porque nós vamos ter tribulações, mas a Bíblia diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, se vem essa tribulação na sua mente, esses pensamentos negativos, entra em oração a Deus para tirar esses pensamentos. Porque a batalha, ela é na nossa mente. Os pensamentos sujos estão vindo, os pensamentos ruins estão vindo. Mas se há algum louvor em alguma coisa, pensa nisso, né? O irmão Brand diz algo muito tremendo e maravilhoso na mensagem Lei, parágrafo 18, ele diz assim, agora é uma coisa estranha que isso seja muito pensado nas pessoas. Eles dizem, bem, eu sou fraco, a minha fé não é muito, não sou um cristão muito bom. Olha que coisa, né? Quantas pessoas nós já vemos falando isso? Eu não sou um cristão muito bom, não, minha fé está fraca, eu sou fraco, né? O irmão Brand diz assim, é exatamente isso que o diabo quer que você diga. Você está apenas falando a língua dele naquele momento, vê? Bom, o que nós queremos é falar a língua de Deus, a língua dos anjos. Mas quando você fala, eu sou fraco, eu não tenho fé, o irmão Brand diz, você está falando a língua do diabo, né? O irmão Brand diz assim, você nunca deve dizer isso. Nunca deixe seu testemunho ser negativo, seja positivo o tempo todo. A irmã Brand dá o exemplo do que você tem que dizer. O profeta diz assim, eu estou salvo, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito nele com todo o meu coração. Você acredita na cura divina? Com todo o meu coração. Deixe seu testemunho, sempre seus pensamentos, tudo. Nunca permite que um pensamento negativo venha à sua mente, se você puder ajudá-lo. Quando começar isso, não o divirta. Não divirta esses pensamentos negativos que vêm. Bem, você diz, não posso evitar que os pensamentos venham. Bem, isso será como o fazendeiro que disse que não podia parar. Ele não conseguia impedir que os pássaros voassem sobre sua casa, mas com certeza poderia impedi-los de empoleirar-se. Então isso é uma coisa boa. Você não pode evitar os pensamentos quando eles vêm, mas não os entretenha, apenas passe adiante, diz o irmão Brando. Não, Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, todas as coisas são minhas por Deus, e eu vou mantê-los, eu vou testemunhar delas.
E aí o irmão Branham diz que depois que você fala isso, é que o profeta fala. E Deus só pode abençoá-lo. Se você confessar que ele fez isso por você, veja, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso está certo? Hebreus 3. Ele diz que o sumo sacerdote de nossa confissão, e ele só pode fazer por nós como nós o aceitamos, cremos e confessamos. Então existe um sacerdote que roga por nós, que está ali para nos abençoar. Um sacerdote. Mas esse sacerdote ele só pode nos abençoar de acordo com aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Ele é o sacerdote da nossa confissão, né? Hebreus 3, que o irmão Branham diz aqui, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sacerdote da nossa confissão, né? Agora, observe uma coisa, o irmão Branham vai dizer uma coisa aqui bem importante na mensagem Cego Bartimeu, parágrafo 30. Ele diz assim: não pense, sentado numa cadeira de rodas, que você está desamparado. Você não está. Não deixe esse pensamento negativo passar. Não deixe ancorar. Você não pode evitar passar por sua mente, isso mesmo, mas não deixe que isso pare. Como o velho fazendeiro disse, não posso impedir que os pássaros voem sobre minha casa, mas ele tinha uma espingarda de cano duplo e disse, posso garantir que eles não empoleiram. Então você faz a mesma coisa e você também. Vê? Não os deixe empoleirados, deixe-os passar adiante. Agora, aqui está a espingarda para usar. Tanto o Novo como o Velho Testamento tem um cano duplo. Muito bom também. Vou te dizer, isso mantém todos eles longe. Uma espingarda de um cano duplo, apresentando o Velho e o Novo Testamento, quando esses pensamentos ruins vier, você lembra do que você leu na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Você mantém eles longe, né? Então pense na palavra de Deus. Busque alguma coisa que preencha a sua mente. E o que é melhor preencher a sua mente do que a palavra de Deus? Isso mantém todos os espíritos longe. Porque aonde tem Deus, não tem diabo. O diabo e Deus não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou é Deus ou é o diabo. E se Deus está na sua mente, não tem espaço para o diabo habitar. Então mantenha a sua mente na palavra, porque você só fala aquilo que está no seu coração. E quando a Bíblia fala o seu coração, ele está falando dos seus pensamentos. Aquilo que está nos seus pensamentos, aquilo que você produz no seu coração, é aquilo que você conversa. Se você lê muita política, você entende de muita política, você vai querer conversar muito sobre política. Se você lê muito sobre futebol, seus pensamentos serão sobre futebol e você vai falar muito sobre futebol. Mas se os seus pensamentos são a palavra de Deus, você vai falar muito sobre Deus. E se falar sobre Deus cria uma atmosfera celestial. Irmão Branham diz que Deus só pode habitar numa atmosfera celestial. E se você cria uma atmosfera, irmão Branham diz, você criou um mundo ao seu redor. Você está num mundo cheio de pecado, numa atmosfera terrível, mas você criou uma atmosfera, um mundo em particular, ali, e só pode anjos habitar em volta de você. Né? Na mensagem maior que Salomão está aqui, o profeta diz assim, quero que todas as pessoas aqui tenham isso em mente, que assim que a oração começar a ir para os doentes, todos vocês se levantarão e sairão bem do prédio. Não tenha mais nada em sua mente. É o que o irmão Branham está falando. Ele ia orar pelos enfermos, mas era para sair sem nada na mente, só pensando na cura. Porque se viesse um pensamento negativo, aquilo seria rompido. Né? O irmão Branham diz, continue pensando isso. Se houver algum elogio, se houver alguma virtude, pense nessas coisas. Você não pode receber nada de Deus com pensamento negativo. Irmão, isso é uma chave que o irmão Branham diz aqui. Você não pode receber nada de Deus com um pensamento negativo. Olha que coisa. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas vive com pensamento negativo. Arranque esses pensamentos negativos de você e viva uma vida correta com Deus pensando somente em Cristo. E aí vem as bênçãos. Né? Olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, na mensagem Deus usando seu presente. É um tempo que nós queremos viver com Cristo, com Deus andando do nosso lado. Certo? Então o profeta diz assim, não pense esse tipo de pensamento negativo.
A mensagem de Deus usando o seu presente. Faça cada palavra positiva e todo pensamento positivo, vê? Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, Cleófas e o seu amigo, estavam a caminho de Emaús. Enquanto andava por aí conversando sobre Jesus, pensando em Jesus, ele quem? Jesus, saiu dos arbustos e andou com eles, enquanto eles estavam pensando enquanto meditavam. É o mesmo que Jesus faz hoje. Em meu coração, em minha mente, o dia inteiro, permita-me andar com o Senhor Jesus à luz da sua palavra. Com a pomba celestial, deixe-me ter comunhão o dia inteiro. Que coisa, irmão. Vamos lá. Crença de Maria, parágrafo 9. O profeta diz assim: você sabe, geralmente quando pensamos em Deus e mantemos as nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Eu acho que esse é um dos grandes problemas das pessoas deste dia. Temos muitas outras coisas em mente. Por que, irmão, que nós estamos vivendo numa era de tanta informação? Você acha que isso não é tática do diabo? Nós temos numa cidade só, por exemplo, aqui em Campo Grande, milhares de portais de notícia. Muita informação na sua mente. Olha, agora o dólar caiu. O Brasil é lotado de meios de informação. E aí você lê as notícias ruins, pessoa foi assaltada, ó, cuidado de deixar o seu carro ali. A bolsa disparou, o time de futebol ganhou, agora saiu um novo filme, várias coisas na mente, as pessoas estão pensando nessas coisas e não estão pensando nada em Jesus Cristo. E a razão, você não está pensando em Jesus Cristo, se você não está pensando no caminho de Jesus, você está pensando em outro caminho. Você está entrando em outro caminho. Por isso que nós temos um mundo cheio de doenças, cheio de pragas. O irmão Brana diz assim, eu acho isso muito interessante o que o profeta diz. Nós falamos no programa anterior, né, sobre as doenças e aflições, que já era para o homem ter descobrido a cura do câncer. Por que o homem ainda não descobriu a cura do câncer? Porque não se aproximou corretamente de Deus. Se os médicos fossem cristãos sinceros e tivessem aproximado de Deus, eles teriam descobrido a cura do câncer, diz o profeta. Se eles estivessem pensando em Deus, Deus traria a resposta para eles. Mas o problema as pessoas não estão pensando em Deus. Elas estão pensando, se está doente, pensa só no médico. Só no homem, só pensam no homem. Né? Se estão doentes com ansiedade, pensa só no psicólogo. Qualquer problema que dá, eles pensam em A e B, mas nunca pensam em Jesus. Mas o irmão Brand diz, geralmente é quando estamos pensando em Deus que Ele se aproxima de nós. E tendo a presença de Jesus perto, só a presença dele é o suficiente para nos libertar de todos os problemas. Agora, houve uma pesquisa, né, de um homem que estava estudando o cérebro das pessoas, né, ver o comportamento de como que as pessoas eram, de como era. Eu vou ler aqui alguns trechos desse artigo que ele fez, para os irmãos entenderem de que o que o irmão Brano estava dizendo aqui não é mentira. E não que a ciência vai comprovar o que o irmão Brano está dizendo. Mas eu quero mostrar uma coisa, que antes mesmo da ciência descobrir isso, já tinha um profeta falando na Terra. E trazendo tudo isso para nós. Por isso que, irmão, nada do que a Bíblia está dizendo é mentira. Se a Bíblia diz assim, entregue todas as suas ansiedades ao Senhor e Ele o sarará, confia nisso. Porque mais cedo ou mais tarde, a ciência vai descobrir alguma coisa com isso. Né? E nesse artigo diz assim, o pensamento positivo realmente muda o seu cérebro. Esse é o artigo. Não de uma maneira mágica, mas de uma maneira física neurológica. A ciência é chamada neuroplasticidade. Isso significa que nossos pensamentos podem mudar a estrutura e a função dos nossos cérebros. Olha que coisa interessante. Os nossos pensamentos podem mudar a estrutura e a função do cérebro. Olha que coisa. A ideia foi introduzida pela primeira vez por William James em 1890, mas foi profundamente rejeitada por cientistas que acreditavam uniformemente que o cérebro é rigidamente mapeado com certas partes do cérebro controlando certas funções.
Se essa parte estiver morta ou danificada, a função é alterada ou perdida. Bem, parece que eles estavam errados. A neuroplasticidade agora desfruta de ampla aceitação, pois os cientistas estão provando que o cérebro é infinitamente adaptável e dinâmico. Olha que coisa, irmão, que esses cientistas descobriram, né, nas suas pesquisas. O cérebro tem poder de mudar sua própria estrutura, mesmo para aqueles com graves problemas neurológicos. Pessoas com problemas como derrames, paralisia cerebral, doenças mentais, podem treinar outras áreas do cérebro por meio de atividades físicas e mentais repetitivas. É completamente uma mudança de vida. Então, o que isso tem a ver com o pensamento positivo e com você? Isso significa que o pensamento positivo, repetitivo e a atividade positiva podem religar seu cérebro e fortalecer áreas cerebrais que estimulam sentimentos positivos. O Dr. Norman Doidge, MD, afirma claramente que o cérebro tem capacidade de se reconectar e formar novas vias neurais se fizermos o trabalho. Assim como o exercício, o trabalho requer repetição, atividade para reforçar o novo aprendizado. A neuroplasticidade não se aplica apenas às ações, mas também aos pensamentos. Existem dois tipos de plasticidade: plasticidade positiva e plasticidade negativa. Como você pode imaginar, a plasticidade positiva está ligada a mudanças positivas no cérebro. O pensamento positivo repetitivo e a atividade positiva podem religar seu cérebro e fortalecer as áreas que estimulam sentimentos positivos. Nossos padrões de pensamento e como vemos nossa vida podem contribuir para uma característica poderosa chamada competência adaptativa. Olha que coisa que esse cientista está falando aqui, né? Esse artigo. Dependendo do seu pensamento, seja ele negativo ou positivo, muda a estrutura do seu cérebro, de como você vê a vida. E aí ele diz assim, em um segmento recente da NPR, o comentarista e gerontologista Dr. Mark Laches descreveu a competência adaptativa como nossa capacidade de recuperar o estresse. Segundo sua pesquisa, essa capacidade e a visão de uma pessoa sobre a vida e o envelhecimento desempenham um papel importante na longevidade. Olha só que coisa. Por isso que o irmão Branham diz que pessoas felizes, o que mantém uma juventude na pessoa, né? O irmão Branham já tinha dito isso antes desse cientista falar, né? O que mantém a juventude na pessoa é a felicidade, né? Pessoa feliz, ela sempre é uma pessoa jovem. Pessoa que é estressada, você vê que envelhece mais rápido, né? Uma pessoa estressada, né? Que é sem educação. Uma pessoa feliz, ela se rejuvenesce. O irmão Branham já tinha dito isso, né? Ele fala assim, a percepção do envelhecimento que criamos e a vida que construímos podem aumentar nossa vida útil. Então, você vive mais tendo pensamentos positivos, além de nos ajudar a manter nossas habilidades cognitivas. Portanto, se padrões de pensamentos negativos podem prejudicar nossa saúde física, emocional, cognitiva, como podemos reconectar nosso cérebro de uma maneira positiva? Se você está com a saúde física, mental toda destruída, como que eu vou fazer o meu cérebro reconectar novamente, né? Ficar novamente de uma maneira positiva? Aí o cientista explica. Mudar os padrões habituais de pensamento. Pode ser difícil. E aí o cientista dá algumas sugestões aqui, né? Ele coloca a sua opinião, deixa algumas sugestões. Eu posso, se os irmãos pedirem, né, através do nosso WhatsApp aí na descrição, nós podemos disponibilizar esse artigo desse cientista, né? Agora, há muito tempo antes desse artigo ser publicado, né, o irmão Branham já tinha dito isso. Olha o que o irmão Branham vai dizer na mensagem Aceite o dom de Deus, parágrafo 9. O irmão Branham diz assim, agora a cura não é algo que você apenas diz, bem, sim, eu acredito. Agora, está tudo bem. Se é o melhor que você pode fazer apenas mentalmente, ou apenas diga, bem, sim, eu vejo, eu acredito nisso, eu aceito. Então, se você aceitar com base nisso,
continue dizendo repetidamente, tá vendo? Que o cientista já tinha falado sobre pensamento repetitivo, o profeta já tinha falado, né? O irmão Branham diz assim, ó, diga isso em voz alta, diga repetidamente, continue dizendo, estou curado, estou curado. Diga até que realmente acredite. E quando você acreditar, isso acontecerá. Não tenha um testemunho negativo. Toda vez que você confessa, bem, ainda me sinto mal hoje, acho que você volta direto para a mesma rotina que você estava no começo. Não há um homem ou mulher aqui que seja batizado com o Espírito Santo, mas o que iniciaria sua confissão? Eu acredito que perdi o Espírito Santo, eu acredito que se foi de mim, eu acredito, você irá logo abaixo. Tá vendo? Bom, Brana, aí tem um outro artigo aqui, irmãos, sobre também pensamento, sobre o cérebro. Diz assim, seu cérebro é uma ferramenta muito poderosa que pode ser usada para impactar positiva ou negativamente sua vida. Suas frequências cerebrais afetam como você pensa, como se você sente, como reage à vida diariamente. E se você pudesse controlar seu cérebro para que ele só permitisse experimentar os estados de baixa frequência associados ao relaxamento, atenção, foco, felicidade, consciência desperta e manifestação? Embora seu cérebro afete sua realidade, também é verdade que seus pensamentos afetam seu cérebro. Sente isso, o cérebro afeta a sua realidade, mas o pensamento seu afeta seu cérebro. Ao mudar o que você pensa para formas de pensamento positivo, você pode literalmente mudar a maneira como seu cérebro opera e como você se sente. Pensamentos positivos podem realmente alterar seus níveis de ondas cerebrais, influenciar as frequências que você experimenta. A maioria de nós tem alguns padrões de pensamentos negativos programados em nosso subconsciente. Aí eu vou pular aqui algumas linhas. Diz assim, ó, aqui. Diz assim, homens que acreditavam que o risco de sofrer doenças cardiovasculares era menor que a média tinha 3 vezes menos chances. Homens que acreditavam que o risco de sofrer de doenças cardiovasculares era menor que a média tinham 3 vezes menos chances de morrer de ataques cardíacos e derrames do que homens que acreditavam encontrar um estudo de 15 anos realizado pelo pesquisador Robert Growling, da Universidade de Rochester Medical Center. No estudo de 10 anos da doutora Karina Davidson, com 877 mulheres saudáveis e 862 homens saudáveis, publicados na edição de fevereiro de 2010 da European Heart Journal, participantes que relataram sentir-se mais felizes tiveram menos ataques cardíacos do que aqueles que se sentiram menos felizes. Então, olha que coisa, né? E a irmã Brana diz assim, ó, na mensagem expectativa, parágrafo 13. Sempre conseguimos o que esperamos. Tem aquela questão de que querer não é poder. Para um cristão, querer é poder. Diz assim, sempre conseguimos o que esperamos. Quando as pessoas esperam algo, bem, geralmente conseguem o que você procura. É a atitude mental que você tem. Lembre-se disso e nunca esqueça. A atitude mental correta em relação a qualquer promessa de Deus fará com que ela aconteça. A atitude mental correta em relação a qualquer promessa de Deus. Não é preciso dons de cura para curar pessoas doentes. Qualquer pessoa aqui tem o direito de encontrar Satanás em qualquer lugar, se você é um cristão, e derrotá-lo por qualquer motivo em que ele possa estar. Né? Então, às vezes, existem pessoas que creem na chamada de altar, de ir até o altar, para o ministro orar. Mas você pode derrotar o diabo sem, às vezes, ir no altar. Só de ter um pensamento positivo e lembrar das promessas de Deus, você pode encontrar com o diabo bem ali e esmurrar a cara de Satanás. Né? O irmão Branham diz assim na mensagem, Deus se revelando ao seu povo, parágrafo 39, ele fala assim, o que eu estava tentando fazer com a mulher era colocá-la na atitude mental correta. O irmão Branham estava tentando trazer a cura para uma mulher, né? Ele disse assim, eu estava tentando colocá-la na atitude mental correta. Ela não precisaria receber oração. Você está vendo? Você não precisa ir até o altar para receber oração. É só você ter a atitude mental correta.
Por isso, irmão, que na pregação da palavra, a pessoa recebe uma cura no banco, porque aquela pregação foi até a sua mente e mudou a atitude mental dela. E ela falou, não, realmente eu sou mais do que vencedor. E logo aquela doença se afasta. Né? Ela não precisaria receber oração. A atitude mental correta em relação a qualquer promessa de Deus fará com que ela se cumpra. Você acredita nisso? A palavra é uma semente, isso mesmo, que um semeador semeou no chão. E toda semente gerará sua espécie. Se você precisa de salvação, a semente está aqui. Se você precisa de cura, aqui está a semente na palavra. A palavra de Deus é uma semente. Coloque no seu coração. Não desenterre todas as manhãs para ver se está germinando. Coloque lá e deixe lá. O negócio de Deus é produzir a colheita. Você apenas deixa lá. Regue pela fé. Louve todos os dias agradecendo a Deus por isso e tudo certo. Isso aqui é uma chave, irmão, como o Bruno diz aqui. A pessoa recebeu a bênção, fala assim, não, recebi a bênção. Só que aquilo não vai acontecer no tempo dela, acontece no tempo de Deus. E a pessoa vai lá e fica desenterrando a semente. Não, será que está germinando e desenterra? Você tem que plantar aquilo lá, esperar e regar pela fé. E aí, quem é responsável para germinar e trazer a vida é Jesus. Então agarre a sua cura. Agarre sua cura e fala, não, eu estou curado. Você plantou a sementinha. E você dizer todos os dias, eu estou curado, você está regando. E aí Deus traz o crescimento. Né? Mombrano diz assim, ó, na mensagem chegou a hora 17. A atitude mental correta em relação à promessa divina de Deus trará qualquer promessa a ser cumprida. Agora, talvez você não acredite nisso. Você diz, bem, minha fé é fraca. Eu não confessaria isso, vê? Não deixe o diabo saber disso. Sempre diga, tenho boa fé. Creio em Deus de todo o coração, vê? Não testemunho nada do diabo. E quando você aceita como curador, nunca mais haja como se estivesse doente. Quando você o aceita como curado, aliás, nunca mais haja como se estivesse doente ou aleijado. Acredite que você está curado, leve-o à sua palavra, então tudo acaba em Deus e não em você, vê? Contanto que você tome Deus em sua palavra, então a palavra produzirá o que prometeu fazer. Agora, olha isso aqui, o que os especialistas também dizem aqui. Só para nós irmos encaminhando para o encerramento. De acordo com os especialistas, a negatividade, na verdade, impede com que os impulsos sejam transmitidos entre o sistema nervoso central e o cérebro. Como o cérebro não consegue interpretar os impulsos corretamente, isso afeta o funcionamento do cérebro e do corpo. A memória é afetada, distúrbios do sono são experimentados, perturbações emocionais se tornam a ordem do dia e a função imunológica também pode ser afetada, resultando em suscetibilidade a gripes e resfriados. Que coisa, irmãos? A própria ciência, os especialistas falando que a sua imunidade é baixa quando você tem pensamento negativo. Se nós somos cristãos, se está tendo tribulações na nossa vida, apresente isso a Deus em orações e súplica. Ele é o Deus que leva todas as nossas enfermidades. Né? Na mensagem Como Fui com Moisés, parágrafo 14, Mombrano diz assim, deixe o fraco dizer, eu sou forte. Vê? Apenas diga em seu coração que agora sou forte. Agora aceitei Jesus como meu curador e nunca mais tenha testemunho negativo. Basta acreditar. Isso que o irmão Brano nos ensina. Né? O Brano nos ensina isso. Nós, como cristãos, os pensamentos negativos têm que ficar da porta para fora da nossa casa. Na nossa mente tem que estar apenas os pensamentos positivos. Né? Que ficamos com esses pensamentos positivos, falando de Deus, pensando em Deus, é que Ele se aproxima e não tem doença que possa nos atacar. Porque doença e Jesus no mesmo lugar não existe. Se Jesus vem, a doença tem que ir embora. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que esse programa te ajudou e vá regozijando e sempre pensando positivamente. Jesus te abençoe. Shalom.